Não? Fica à vontade. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Boa noite. Como é que tá, rapaziada? Muito boa noite. Boa noite, irmã. Tamo juntasso. Boa noite, mãe. Boa noite, Nina. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Boa noite, Exposito acabou de entrar. Essa semana foi um pouco complicadinha pra mim. Vou ser bem honesto que peguei uma virosezinha, fiquei de cama, fiquei bem ferrado, mas é isso, estamos aqui. Tá até difícil um pouco de respirar, o pulmão ainda tá um pouco duro, mas o compromisso que a gente tem aqui não vou deixar pra lá. Nem que eu tenha que fazer uma outra aula pra gente explicar melhor depois a questão da essência e da iluminação. E é isso. Pra galera que eu falei da outra aula sobre a gente disponibilizar essa série com material de estudo mais aprofundado, com uma aula tira dúvidas, eu dei uma refletida sobre isso e eu cheguei à conclusão de que é melhor fazer uma outra um pouquinho mais aprofundada, sabe? Já pensando no material de estudo, fazendo uma coisa um pouco mais integrada e um pouco mais de atenção para ficar com a base sólida, tá? Para ficar com uma base bastante sólida. Eu estou pensando em disponibilizar as aulas que a gente fez aqui no YouTube para quem quiser reassistir, poder assistir lá. Mas todo aquele sistema que eu ia fazer, eu vou criar um outro esquema para a gente fazer melhor do que esse já foi. Tamo junto? Então, rapaziada, enquanto o pessoal entra, a gente tem 3 minutinhos aqui. Hoje a gente vai falar sobre essência. O que é essência? Eu pesquisei para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar hoje. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Tamo junto, pai. O que é essência? Essência é aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. A ideia central, o argumento principal, o espírito. O que é a nossa essência? O que nós somos em essência? O que nós temos de mais básico na gente? O que é aquilo que é mais importante? A característica da gente primordial vem da onde? O que nós somos de verdade? É o que é a nossa essência. O que a gente vai entender o que nós somos em essência. Tudo que a gente pode mudar na gente não pode ser a nossa essência. Se a gente... eu sou, por exemplo, eu era da área de produção musical, era engenheiro de gravação, mixagem. Isso não era a minha essência, porque eu deixei de ser isso. Então, se eu não sou mais isso, isso não pode ser a minha essência. A nossa essência é aquilo que nunca muda. É aquilo que como é que a palavra? É aquilo que é a nossa rocha, onde a gente constrói a nossa casa, como disse Jesus na parábola do homem insensato e do homem prudente, que o homem insensato, ele constrói a sua casa em cima da areia. E qual é o problema da areia? Por exemplo, você vê as dunas de areia, o vento bate e muda a forma das dunas de areia. Sabe? Se vier uma onda, às vezes o mar fica revolto e você vê que isso mexe com a estrutura da areia. O homem insensato, ele constrói a casa dele em cima da areia. O que é a casa dele? É a noção de quem ele é. O homem prudente, ele cava fundo até encontrar rocha. O que é a rocha? É o que nunca muda, é o que permanece, é sempre aquilo ali, é a essência da coisa. E ele vai até a rocha e constrói a casa dele sobre a rocha, porque a rocha não tem essa característica ilusória, ela não muda. Então a gente precisa entender o que é a nossa rocha.
é a nossa essência. E aí a gente vai construir a nossa casa a partir disso. E aí a gente não vai mais ter medo, não vai mais ter insegurança. Porque insegurança, ela vem justamente... Se você constrói a sua casa sobre areia, você vai estar o tempo inteiro com medo do que pode estar acontecendo, daquela areia se mexer, dela mudar de forma, de alguma coisa acontecer e a estrutura da sua casa não vai estar firme. É por isso que a gente está sempre inseguro, é por isso que a gente está sempre com medo, é por isso que a gente está sempre procurando alguma coisa para se agarrar, porque a gente construiu a nossa casa, a nossa identidade em cima de algo que é ilusório, que está o tempo inteiro mudando. A gente precisa construir a nossa casa, a nossa identidade em cima do que não muda. E o que não muda? É isso que a gente vai descobrir hoje aqui. É a nossa essência. E o que é a essência? Por isso que a gente está sempre buscando um refúgio. O que é a nossa essência? A gente tem que entender quem nós somos em essência. A nossa essência, ela acaba ficando ofuscada pelo que a gente acredita ser. A essência é o que a gente é em verdade, mas ela fica ofuscada por tudo que a gente acredita ser. E o que a gente acredita ser? Eu vou buscar algumas imagens aqui, vou até fechar os comentários aqui rapidinho, para trazer de volta algumas imagens para a gente lembrar. Só para a gente refrescar a memória. Deixa eu achar as imagens aqui. Aqui está você. Para além de qualquer rótulo, para além de qualquer coisa que você pode pensar sobre você. O que você é em essência, você não consegue pensar sobre isso. Porque a partir do momento que você começa a pensar coisas sobre você, você cria conceitos sobre você. E os conceitos que você cria sobre você são pontos de vista, são percepções, são julgamentos. Isso não pode ser quem você é de verdade. O que você é de verdade está para além de qualquer coisa que você é capaz de pensar sobre você. A mente não é capaz de pensar sobre o que você é de verdade. Parece um pouco... conversa de doido, mas a gente vai chegar lá, sabe? A gente precisa entender isso, isso é a base do que a gente vai falar hoje. Nós somos infinitamente maiores do que a nossa mente é capaz de compreender. E a gente precisa se diminuir para poder caber na nossa própria mente. E o que a gente faz para se diminuir? A gente se transforma num punhado de rótulos. A gente se transforma num punhado de rótulos. E a gente se esconde com um monte de rótulo. Agora a gente é capaz, feio, burro, ansioso, desatento, esquecido, medroso, inútil. A gente começa a se identificar com coisas como nação, nacionalidade, a gente é brasileiro. A gente começa a se identificar com coisas políticas, eu sou democrata. A gente se identifica com coisas como eu sou pobre. A gente cria um personagem na nossa cabeça baseado nesses conceitos. Só que a gente se escondeu. O que a gente é de verdade está escondido por trás do que a gente pensa sobre a gente. Sabe? Quem é você se você não pensar nada disso sobre você? Se você não tiver nenhum desses pensamentos sobre você? Esses pensamentos, você se transforma num pensamento. Como assim? Agora você tem esses pensamentos sobre você. Aquele você lá se tornou um pensamento. E você esqueceu quem você é. Você esqueceu completamente quem você é. Agora, você é só o seu pensamento. Você é só o pensamento. Quem você é, esqueceu. Você esqueceu quem você é. E você vive a vida só a partir desse personagem. E aí você começa a se preocupar com os problemas desse personagem. E por que eu falo que esse personagem é uma ilusão? Os problemas desse personagem também são uma ilusão.
Só que como você acredita que você é esse personagem que você criou, você acredita que os problemas que esse personagem, esse avatar tem, também são seus. Mas você não é esse personagem, você não é esse avatar. Esse avatar é o ego. E esse ego, ele é construído como? Conforme a gente nasce, a gente é uma página em branco. Porque a consciência, o que a gente é de verdade, a nossa essência, ela é potencialidade pura. O que é isso? O que é a potencialidade pura? A potencialidade pura é, por exemplo, você olha para um bebê recém-nascido. Você não tem ideia do que ele pode ser. Existe uma infinidade de possibilidades. Você não sabe se ele vai chegar aos 100 anos, você não sabe se ele vai chegar aos 50 anos, você não sabe se ele vai chegar aos 10, se ele vai chegar aos 5, você não sabe se de repente ele vai se identificar como homem, como mulher, porque hoje em dia isso está se tornando uma coisa mais normal. Você não sabe se aquela pessoa, se aquele neném, ele vai querer ser um jogador de futebol, se ele vai querer ser um astronauta, se ele vai querer ser um médico. Você não sabe se ele pode acabar se viciando numa droga e acabando com a vida dele. Não existe alguma coisa ainda que você possa se basear. Tudo é possível naquela criança. Aquela criança é potencialidade pura. Ela ainda não desenvolveu dentro de si nenhum conceito do que ela é, do que ela pode ou não pode. Ela simplesmente é o que ela é. E a consciência, que é o que a gente é, ela é potencialidade pura. Mas esse eu condicionado, ele não é. Como eu já falei, ele está condicionado. Por exemplo, eu nasci consciência pura. E eu era potencialidade pura. Até que eu comecei a me interessar por música. Não lembro onde foi o momento da minha vida que eu comecei a me interessar por música. Mas em algum momento eu comecei a me interessar por música. E isso se tornou a base para tudo na minha vida. A minha vida era totalmente baseada em música. O que eu quero dizer com isso? Eu me condicionei à música. Então eu excluí todas as outras possibilidades da minha vida. A minha vida tinha infinitas possibilidades. E eu escolhi uma só. Com meus 13 anos, eu já sabia o que eu queria. Falava, eu vou gravar, eu vou trabalhar com música, eu gosto de gravar, de produção. E é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. É isso que vai me fazer feliz. A minha meta principal, o meu propósito principal era ser feliz. Era me encontrar, ser alguém. E o que eu fiz? Eu condicionei essa minha alegria, essa minha paz, essa minha plenitude a uma única coisa. Eu só vou ser feliz por esse caminho. Não existe outro caminho possível para eu ser feliz. E qual é o problema? A vida não existe só um caminho para a gente conseguir as coisas que a gente quer. Por exemplo, eu quero ser rico. Você pode querer ser rico. Mas aí você se pergunta, por que eu quero ser rico? Porque se eu for rico eu vou ser feliz. Então não é o dinheiro que você quer ser feliz. E quais são as possibilidades que existem na vida para a gente ser feliz? Infinitas. As possibilidades que existem na vida para a gente conseguir ser feliz são infinitas. A gente pode ser feliz conseguindo ser próspero num trabalho, ou a gente pode ser feliz desistindo de tudo isso e abrindo mão de conquistar essas coisas todas também. Não que você precise fazer isso, mas é uma possibilidade, não é? Então, a nossa essência, o que nós somos em essência, ela é potencialidade pura. Tudo é possível, sabe? E por que é importante a gente se perceber como potencialidade pura? Eu vou me usar de exemplo de novo, até porque eu não conheço a vida de vocês. Eu consegui chegar onde eu queria chegar. Em determinado momento, eu pensei, eu já descobri qual é o caminho do sucesso. Porque eu cheguei lá, sabe? Eu fui uma pessoa muito relevante na minha área. Eu fui um dos 10 maiores do Brasil na minha área.
com a parte de samba, de trabalhar com áudio, de gravar os artistas. Eu gravei os maiores artistas do samba. Eu fui um dos maiores da minha área. E quando eu cheguei lá, onde eu imaginei que seria a minha felicidade, eu não estava feliz. E quando eu tive o despertar, eu automaticamente, na hora, eu larguei a minha profissão. Eu parei, eu virei para todo mundo e falei, ninguém me chama mais para gravar, ninguém me procura mais, acabou, eu nunca mais vou entrar no estúdio. Minha vida daqui para frente mudou. Porque eu já tinha entendido como era o caminho para alcançar o que eu queria. Tanto que eu tinha alcançado o que eu queria, eu tinha chegado exatamente onde eu queria, mas eu estava mais infeliz do que quando eu comecei. E quando eu tive esse despertar e me percebi não mais como o personagem que eu tinha criado, mas como a pessoa que criou o personagem, sabe? Não os pensamentos que eu tinha sobre mim, mas a pessoa, não a pessoa, mas a consciência que estava consciente daqueles pensamentos, eu percebi aquele avatar que eu tinha criado para mim, aquele personagem, como uma ilusão. E quando ele se desfez, eu pensei, poxa, agora qualquer caminho é um caminho. E aí você se torna consciente e presente. E quando você está presente, o que acontece? Você permite que a vida te mostre o caminho. Não é, não vou fazer nada e que se dane, o que acontecer, aconteceu. Não, você está presente para todos os sinais que a vida tem para te dar. Então, quando você se percebe como potencialidade pura, a vida vai te dando os detalhes, te mostrando o caminho que é mais fácil, que exige o menor esforço. Por que a gente insiste tanto? Eu fazia um esforço descomunal para conseguir as coisas que eu queria, que eu achava que iriam me fazer feliz. Porque eu não dormia. Eu chegava no estúdio 9 horas da manhã, saía do estúdio 3 horas da manhã, para no dia seguinte estar 9 horas da manhã, para sair 3 horas da manhã. Eu não comia direito, eu não via minha família, porque às vezes eu começava a fazer muito show, e final de semana eu viajava, durante a semana eu estava no estúdio, e eu chegava em casa morto, eu caía às vezes no sofá com a roupa que eu estava, eu dormia, porque eu não tinha condições de fazer qualquer coisa, eu não conseguia ter força para tirar a roupa, e eu falava, eu vou ser feliz, eu condicionava a minha felicidade a uma coisa só. E eu fazia um esforço descomunal, eu me desgastava de um jeito para alcançar aquela felicidade. E quando eu me percebi como essa potencialidade pura, qual foi a percepção que eu tive? Eu não precisava mais fazer esse esforço. Por que eu estava fazendo esse esforço? Existem milhões de caminhos, muito mais fáceis, de eu conseguir isso que eu queria. Por que eu ia me prender nesse caminho que me gerava tanto esforço? Se o que eu queria não era mais ser o cara brabo do áudio, o que eu queria não era mais me expressar, eu não queria mais fazer a diferença no mundo, no áudio. Eu queria, de certa forma, fazer a diferença no mundo. E hoje eu sinto que eu tenho a capacidade de fazer a diferença muito mais do que no áudio, na música. Eu me encontrei de uma maneira que eu não me encontrei antes. E isso aqui que eu estou fazendo, não fui eu que escolhi isso. Isso se revelou para mim. E se eu não tivesse presente, se eu não tivesse aberto a todas as possibilidades, essa não seria mais uma possibilidade para mim. E hoje eu faço isso que eu faço sem o menor esforço. É muito fácil hoje para mim fazer isso que eu faço. E eu sei que insistindo nisso, não insistindo como tá dando errado e eu continuo insistindo. Não é isso. Como é que eu cheguei lá onde eu quis chegar na minha carreira? Sabe? Eu gravei onde eu queria, todos os lugares que eu queria gravar. Eu gravei com vários artistas de renome. Eu mexi com todos os equipamentos que eu queria. Eu fiz tudo que eu queria. Eu viajei o Brasil inteiro fazendo show com todas as maiores casas de show. Como que eu cheguei lá? Eu botei uma meta. Eu tinha um propósito. Eu visualizei aquela pessoa que eu achava que era possível de ser. É isso aqui que eu vou ser. E eu fui.
todos os meus movimentos na minha vida eram em torno daquele propósito. Eu não fiz nenhum curso que fugisse do meu interesse. Eu não buscava conhecimento que fugisse do meu interesse. Sabe, todos os meus movimentos eram naquela mesma direção. Eu era movido pelo que eu queria e não pelo que eu não queria. Acontecia muito das coisas que eu não queria, mas eu estava focado no que eu queria. Então, quando aconteceu isso, eu pensei, eu já sei como chegar onde eu quero. E eu posso fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Porque existem milhares de possibilidades. Eu não preciso insistir nessa. E a vida, por ela própria, revelou para mim o que eu deveria estar fazendo. E se eu não tivesse presente naquele momento para perceber o que a vida tinha para mim, eu não estaria aqui falando com vocês e eu não teria encontrado o que eu tanto estava procurando, que era a minha felicidade. Todo aquele esforço que eu fiz, toda aquela vida que eu gastei, foi em busca de uma coisa que eu achei fazendo o menor esforço que eu já fiz na minha vida. A única coisa que eu precisei fazer para encontrar o que eu estava buscando com todo aquele esforço foi abandonar a pessoa que estava fazendo aquele esforço. Falei, cara, some da minha vida, eu não sou você. E não foi um esforço fazer isso. Quando eu percebi que todo o meu sofrimento era criado por aquela pessoa que eu acreditava ser, ficou fácil deixar aquela pessoa. Imagina que você está vivendo um relacionamento abusivo. Quando você cria consciência de que aquela pessoa com a qual você está se relacionando no relacionamento abusivo é uma fonte inesgotável de sofrimento, quando você cria consciência disso, o que você faz? Você termina com aquela pessoa. Acabou esse relacionamento. E quando você cria consciência de que a pessoa com que você está se relacionando, na sua autoestima, que é você mesmo, é uma fonte inesgotável de sofrimento, você também abre mão dessa pessoa, sem esforço. Só que você não abre mão dessa pessoa para se tornar uma outra pessoa. Você não abre mão daquela história para construir uma outra história. Você abre mão daquela história para viver uma vida sem história, sem se condicionar a nada, sem se prender a nada. É uma nova pessoa, não que... Perdão. Não que eu vou acabar com esse personagem para criar um novo. Não, você acaba com aquele personagem para viver uma nova pessoa da qual não existe essa história, esses condicionamentos. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, essa pessoa está livre. É a maior liberdade que você pode ter. E é quando você encontra a sua essência. Você não muda, você não quer mudar quem você é. Você quer ser quem você é. Você finalmente descobre quem você é. Essa é a sua essência. E o que é a nossa essência? A nossa essência, ela é o que existe de divino na gente. Só que isso só é possível de ser percebido uma vez que você abra mão do que não é divino. E o que não é divino? Essa pessoa que você acredita ser. Por exemplo, a gente fala muito, a coisa mais importante da minha vida é a minha paz, sabe? A coisa mais importante da minha vida é a minha paz. Eu abro mão de qualquer coisa pela minha paz. Mas será que isso é verdade? Porque a maioria de nós acredita, não, eu sou um ser espiritual que está vivendo uma vida terrena. Sabe, a gente acredita no pensamento. A gente vai falar sobre o que é acreditar e o que é estar consciente. A gente acredita que é um ser espiritual, que quando a gente morrer, a gente vai para um outro plano, que não sei o quê, e que nós não somos esse corpo aqui, e tal. Mas é só acontecer qualquer coisa na vida desse personagem que você abre mão da sua paz na hora.
Começou a faltar dinheiro, abri mão da minha paz. Começou o transtorno. Ah, o meu filho não agiu comigo do jeito que eu queria. Acabou a minha paz. Minha paz não. Sabe? Ah, no trabalho eu fui demitido. Acabou a minha paz, pô. Quem é essa pessoa que está perdendo a paz? É esse espírito imortal e eterno? Ou é esse pequenino eu que tem tempo de duração e que quando acabar todas essas preocupações não vão ter valido de nada, porque você não vai para lá, para esse possível outro plano com o seu trabalho, você não vai para esse possível outro plano com as coisas que você conquistou aqui, com o seu dinheiro. E por que a gente age assim? Porque a gente acredita que a gente é um espírito que vai viver numa outra coisa. A gente acredita, e a crença, ela é um punhado de pensamentos, sabe? Você não acredita que eu existo. Eu tô aqui falando com você. Você percebe a minha existência. Você está consciente da minha existência, sabe? Você só pensa, você acredita que existe esse espírito em você. Você tem uma ideia, um conceito do que é isso, e você acredita que isso existe dentro de você. Mas você não tem consciência disso dentro de você. Você não consegue acessar isso. Se você tivesse de fato consciência, se você soubesse que existe isso em você, da mesma maneira que você acredita que eu existo, você não teria problema com os problemas do mundo. Porque os problemas do mundo seriam só os problemas do mundo. Você teria plena consciência de que você não é os problemas do mundo. Eu volto naquela questão do videogame. Por exemplo, você está jogando um videogame, e aí tem um personagem lá, vamos supor, o Super Mario Bros. Você está jogando, e ali naquele momento, no mundo do Super Mario, você é o personagem. E por que os problemas que o personagem tem que enfrentar não te afetam? Porque você tem plena consciência de que você não é aquele personagem. De que você não... aquele mundo não é o mundo que você habita de verdade. Você está ali de passagem. Quando você liga o videogame, o personagem nasce. Quando você desliga o videogame, o personagem morre. Só que quando se trata da gente, a gente não consegue ter a consciência do que nós verdadeiramente somos. E a gente passa só a acreditar num conceito, numa ideia. Algumas pessoas acreditam que quando você morre existe um céu e existe um inferno. Outras pessoas acreditam que quando você morre existe um lugar onde você vai para você evoluir espiritualmente, para você reencarnar. Outras pessoas acreditam que quando você morre você vai para um lugar que tem, sei lá, 40 virgens e o caramba. E quem está certo? Ninguém. Ninguém. Porque a gente não sabe o que existe para além daqui. Pensa comigo. Inclusive, esse pensamento foi até a Nina que teve. Se a gente soubesse, tivesse plena consciência do que existe para além desse plano físico, provavelmente a gente não ia querer ficar aqui. Então, é proposital que a gente não faça a menor ideia do que existe para lá. Pouquíssimas pessoas conseguem ter esse vislumbre do que existe para além. E eu vou chegar lá hoje, que isso é a iluminação. A pessoa, quando atinge a iluminação, ela consegue ter o vislumbre do que é esse outro plano. Porque existem dois planos, sabe? Eu vou usar uma analogia aqui que talvez possa fazer sentido para vocês. E eu vou até abrir os comentários aqui, porque eu quero que vocês me ajudem com isso. Olha para a sala onde vocês estão, olha o redor de vocês e me diz o que tem nessa sala, a coisa mais importante que existe nessa sala. O que tem de mais importante nessa sala que você está? O que tem de mais importante nessa sala? Tem gente que vai dizer que
Tem coisas na sala que são muito importantes. Tem quem vai dizer que... Exposito 03 falou eu. Isso é onde eu ia chegar. Tem gente que vai falar que a coisa mais importante que existe na sala é o eu. Mas a essência da sala não é nada disso. Agora olha de volta para a sala e presta atenção no espaço vazio que existe dentro da sala. Essa é a essência da sala. Sem esse espaço vazio, você não poderia estar dentro da sala, você não poderia colocar nada dentro da sala, você não poderia organizar nada. A gente nunca para prestar atenção no espaço vazio, no vazio que existe, sabe? E é esse vazio que é importante, porque a gente tem que perceber esse vazio dentro de nós também. Porque é aquela questão, existem dois mundos. O mundo que a gente vive, que é o mundo manifesto, é o mundo material das coisas que a gente percebe, segura, e existe um mundo não manifesto, que são as coisas que a gente não percebe, a gente não enxerga. Esse espaço é o mundo não manifesto. Onde você estava antes de nascer? E para onde você vai depois que você morrer? Antes de você nascer, você ainda não estava manifesto. Você estava no não manifesto. Sabe? Por exemplo, quando o cara vai fazer essa garrafa aqui. Essa garrafa aqui, primeiro ela se manifesta dentro da nossa cabeça e depois a gente manifesta ela no mundo físico. Mas mesmo antes dela se manifestar como uma ideia na nossa cabeça, de onde vem essa ideia que a gente traz para esse mundo? O que quando Jesus fala que Deus fez a gente a imagem e semelhança dele, o que de fato ele quis dizer? Deus não tem a nossa cara, o nosso formato, sabe? O que nos se assemelha de Deus? O poder da criação. O gato não pode criar, a árvore não pode criar, ela está condicionada a reproduzir sempre a mesma coisa. A macieira nunca vai falar, cansei de dar maçã, agora eu acho que eu vou dar melão. Ela não pode fazer isso, ela está condicionada a sempre fazer a mesma coisa, sabe? Tudo na natureza está condicionado a fazer sempre a mesma coisa. Nós somos os únicos que temos o poder da criação, que temos consciência, esse nível elevado de consciência, que permite a criação. Então, nós somos uma manifestação de algo maior. Para quê? Para poder criar aqui. Nós somos seres criadores, os únicos seres criadores que existem. E como é que a gente cria? A gente precisa pegar uma coisa que não se manifestou e manifestar essa coisa. Por isso que se você acredita dentro de você não existe a riqueza, a abundância, sabe? Você não consegue manifestar isso. Porque nós somos seres criadores, a gente pega algo que só existe dentro da gente e manifesta nesse mundo. É isso, a nossa função aqui é essa. É criar, nós somos seres criadores, é o que nós temos de mais divino na gente. É a criação. E existe, para além da gente, eu também não fazia a menor ideia de que isso existia, até um dia entrar em contato com isso. Como eu sempre falo que eu fui ateu durante 20 anos, dos 13 aos 33 anos eu fui ateu. Até que eu falei, meu pai do céu, existe alguma coisa. E não é você acreditar que existe alguma coisa, que existe essa alguma coisa. É você ter consciência de que existe alguma coisa. Por exemplo, eu acredito em espíritos. Por quê? Porque eu acho que o espírito existe. Mas se você vê um espírito na sua frente,
é completamente diferente. Agora você está consciente da existência daquilo. Não estou falando que existe ou que não existe espírito, estou falando porque eu nunca vi nada assim na minha frente. Sabe? Eu nunca ouvi coisas falando. Sabe? O que eu posso passar de experiência minha é que eu descobri que existe um mundo que Jesus chamava de reino dos céus, que está para além desse mundo físico, que é o não manifesto. Quando Jesus falava sobre o reino dos céus, do que ele estava falando? Ele falava, existe o reino desse mundo e existe o reino dos céus. O que é o céu? Se você olhar para cima, o céu é um espaço vazio. Não existe o céu de fato. O céu é um espaço vazio que você se refere a ele, mas que ele não existe. Sabe? Não existe o céu, você não pega o céu. E o que existe dentro da gente... Fala, Genani Cavendish. O que existe dentro da gente é como se fosse esse espaço vazio. Você fala, eu sei, eu sinto um vazio. O vazio que você pode estar sentindo é um vazio existencial. O vazio existencial é por quê? Porque esse avatar que a gente pensa ser, esse ego, esse personagem que a gente cria, ele não existe de fato. Ele é só o pensamento. E ele sendo só um pensamento, ele carece do principal, a existência. Então por isso que você sente um vazio existencial. É por isso que você precisa estar o tempo inteiro reforçando a sua existência, validando que as pessoas te percebam, que você tem alguma importância. É por isso que você quer ser alguém, é por isso que você quer ter coisas, porque você quer validar esse eu que você criou. Você quer que ele exista, mas ele não existe. E não importa o esforço que você faça. Ele só existe no seu pensamento. Ele não é real. Ele é uma ilusão que você está vivendo essa ilusão. E é essa ilusão que te prende no mundo físico. É essa ilusão que te causa tanto sofrimento. O fim da ilusão te conecta com o que você verdadeiramente é. A sua essência. E quando você se conecta com a sua essência, você se conecta com o que existe de divino em você. Sabe? E o que existe de divino em você é atemporal. É eterno. Jesus falava, eu vim para que vocês tivessem vida eterna. E o que é a vida eterna? Eu vou trazer aqui de novo a ilustração do tempo, para a gente entender o que é o tempo, a nossa ilusão do tempo. Já vou trazer essa. O passado, ele é só uma lembrança. O futuro, ele é só uma projeção. Deixa eu tirar os comentários aqui. A gente acredita que a nossa vida, ela é uma estrada que começou no passado e vai terminar no futuro. Enquanto isso, a gente está nesse ponto, um momento entre o passado e o futuro, que é o agora. Eu também vivia preso no passado e no futuro. Eu era cheio de ressentimento com tudo que tinha acontecido na minha vida. Eu era uma pessoa que o meu momento presente era completamente ditado pelo meu passado. E o futuro, as incertezas do futuro, os medos que eu tinha do futuro, me traziam um sofrimento, crise de ansiedade, crise de pânico. Por quê? Porque eu estava desconectado da coisa primordial que existia dentro de mim. Esse lado divino. E o lado divino, ele não existe no passado e no futuro. O passado e o futuro, eles precisam do momento presente para existir. E no momento presente é o único momento em que a gente pode se conectar com isso que existe de divino dentro da gente, com essa força que existe para além. É o agora. E não é o agora de tipo... A garrafa caiu. Isso aí já é um passado.
Eu estou pensando sobre uma coisa que acabou de acontecer milésimos de segundo atrás. Isso já é passado. Você não consegue pensar sobre o momento presente. Você só consegue viver o momento presente. Assim como você não consegue pensar sobre quem você é em essência. Você só consegue ser quem você é em essência. Eu quero ser eu mesmo. Quando você se prende nessa ideia de eu quero ser... Deixa eu tirar aqui a imagem. Quando a gente se prende nessa ideia de que eu quero ser eu mesmo, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, 99,99% das vezes, a gente tem um conceito de quem a gente gente tem uma ideia de quem a gente criou esse personagem na nossa mente. Eu sou esse personagem. Então, agir como eu mesmo é agir dentro desse personagem. Se eu agir fora desse personagem, então eu não estou sendo eu mesmo. Mas ser você mesmo é não ser nenhum personagem. É não se prender à história que você tem. Se você está agindo no momento presente, baseado em alguma coisa que aconteceu no passado, você não está sendo você está sendo o seu passado. Por exemplo, você está num relacionamento novo, acabou de conhecer a pessoa, e tipo assim, a pessoa não te dá motivo nenhum para você sentir ciúme dela, mas você tá louco de ciúme, porque todos os seus relacionamentos anteriores, as pessoas te traíram, as pessoas te enganaram, sabe, as pessoas que você se relacionou agiram de uma maneira com você que fizeram você perder a confiança no outro. E aí você está num relacionamento agora, novo, com uma pessoa que não te dá motivos para sentir ciúme. E o que você faz? Você começa a criar na sua mente os motivos para sentir ciúme. Você começa a achar que aquele padrão vai se repetir. Isso é inconsciente. É por isso que eu falo da inconsciência e da consciência. Isso é inconsciente. E aí você acaba prejudicando aquele relacionamento que tinha tudo para ser maravilhoso, porque você está reagindo não de acordo com o momento presente. Você está reagindo de acordo com o passado. Então você não está sendo você está sendo o seu passado. O seu passado, ele está tomando conta de você e está agindo por você. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Vou até perguntar aqui para a rapaziada, faz sentido isso que eu estou falando? Porque isso a partir daí a gente vai começar a entender melhor o que é de fato a nossa essência, sabe? Que é esse eu incondicionado, é esse eu livre de rótulos, é esse eu livre de histórias para contar, sabe? Livre dos traumas. Mas quando eu fui criança eu sofri um abuso. Isso é horrível, ninguém gosta de sofrer abuso. Mas você sofreu abuso no passado. Esse abuso, ele está prejudicando o seu presente. Ele não está prejudicando o seu passado. Ele está prejudicando o presente. E como é que você vai fazer para esse passado não se manifestar no presente? Porque o problema do passado é só isso. Eu não tenho que resolver o passado. Sabe? Eu tenho que ressignificar a história. Não, você está contando uma história diferente sobre o que aconteceu. Existe o fato, você quer mudar a história que você conta para você sobre aquele fato. Não é assim que a gente vai resolver como o passado influencia no nosso presente. A gente precisa estar atento para quando esse passado quiser se manifestar. E a gente não age como o passado, a gente age como a gente. Só que para isso você precisa descobrir quem você é, sabe? E voltando para aquela questão do não manifesto e do manifesto, existe alguma coisa para além. O que é? Eu não posso te falar. Porque o que existe para além é muito além
da minha capacidade e da sua capacidade de entender. O que isso quer dizer? Eu não consigo transformar em palavras, e mesmo que eu transformasse em palavras, eu estaria reduzindo para um conceito. Reduzindo a um conceito, você só saberia o conceito, você não conheceria aquela coisa. Por exemplo, a cocaína é uma droga. Eu posso te falar várias coisas sobre a cocaína. Eu experimentei e posso te contar como é a sensação de ter usado. Mas você só vai saber o conceito sobre aquilo. Você não tem como saber a experiência daquilo até que você experimente aquilo. Então, até lá, por exemplo, você nunca bebeu na vida. Eu já enchi a cara várias vezes, sabe? E aí eu viro pra você, olha, fica bêbado, é assim, assado, você sente isso, você sente aquilo. Eu tô tentando reduzir a experiência a um conceito. Só que aquela experiência, ela é uma coisa infinita. Eu não consigo descrever, reduzir ela a um conceito, e através desses conceitos agora você sabe como é se sentir bêbado. Você só vai saber como é se sentir bêbado quando você quando você tiver experiência de estar embriagado. Você só vai saber como é usar um LSD quando você usar o LSD. Eu posso, sabe, se eu souber como é que é a experiência, por exemplo, eu passei por essa experiência, eu posso tentar te explicar. Mas eu vou transformar tudo em conceito. E não é o conceito que você quer saber como é que é. Você quer saber como é a experiência, sabe? Então, você só vai conseguir saber de fato o que é esse não manifesto que existe para além desse plano quando você se permitir experimentar isso. E como Jesus falou, você só vai ter acesso ao reino dos céus, que é esse estado de espírito, é um vazio, é uma paz dentro de você. Não é um vazio ruim, sabe? A gente acha que a paz, ela é a ausência de conflitos do lado de fora. Mas os conflitos do lado de fora são apenas um reflexo dos conflitos do lado de dentro. Então a gente não pode querer que as situações do mundo do lado de fora criem a paz dentro da gente. Porque é a paz dentro da gente que cria a paz do lado de fora. Lembra lá no início da aula de hoje que eu falei que a gente está aqui para manifestar as coisas, e o que a gente tem dentro da gente é o que a gente manifesta? Se você quer a paz do lado de fora, você precisa ter essa paz antes dentro de você. Você precisa parar de ter os conflitos internos. E aí você vai começar a projetar a ausência dos conflitos externos. Então pensa comigo. Eu vou... A gente acha que... a Nina falou, a gente sempre ouviu que a mente vazia é a oficina do diabo. Mas na real é o contrário. Mente cheia que é. Por que falavam que mente vazia é a oficina do diabo? Porque se você não estiver se ocupando com alguma coisa, o pensamento começa, E a mente é o diabo, pô. A mente é o diabo. É ela que conta as mentiras, é ela que conta as histórias que faz a gente fazer o mal, sabe? É ela que conta as histórias que faz a gente trair a confiança dos outros, é a nossa própria confiança. A gente perde a moral com a gente mesmo por causa das histórias mentirosas que a mente conta. Mas vamos lá. A gente acha que o cérebro cria a consciência. A consciência existe no cérebro. Não sou eu que estou falando, sabe? Eu vi inclusive neurocientistas falando que não se sabe exatamente aonde a consciência se encontra, como ela é formada. E eu já vi também pessoas neurocientistas falando que o cérebro ele parece muito mais como uma antena que capta as coisas do que um órgão que propriamente cria, gera
a consciência e o pensamento. O pessoal da neurociência nunca conseguiu capturar um pensamento dentro do cérebro. Ele sabe como que o cérebro reage ao pensamento, mas ainda não se sabe como o pensamento é de fato criado, de onde ele vem e onde é esse ambiente em que a gente percebe como sendo a nossa mente, sabe? É como sendo a nossa consciência. Então, o que acontece? Existe o não manifesto e existe o manifesto. O nosso cérebro, ele é como se fosse um sintetizador. Ele afunila toda a inteligência. Porque deixa eu tirar aqui rapidinho. Napoleon Hill falava que existe a inteligência infinita, que é uma inteligência que permeia tudo, sabe? Que faz o mundo funcionar. Você não faz a sua digestão. Existe uma inteligência que faz essa digestão para você. Sabe? Você não faz o seu cabelo crescer. Existe uma inteligência que faz esse cabelo crescer. Você não... Quem é que faz chover? Sabe? Tem todos aqueles coisas. Tá, mas qual é a inteligência que cria todo esse mecanismo? Qual é a inteligência que existe por trás disso? Qual é a inteligência que existe por trás de uma árvore, de uma flor? Sabe? Existe uma inteligência por trás disso. E a gente está em contato, ou deveria estar em contato com essa experiência, com essa inteligência. E o nosso cérebro, ele meio que funciona como um funil dessa inteligência toda, e ele é um redutor. Ele reduz toda essa inteligência para o que a gente precisa para lidar aqui. E como a gente não está mais em contato com essa inteligência, a gente só vive esse mundo aqui. E o que acontece? A gente corta, quando a gente se identifica com o personagem que a gente criou, a gente corta o vínculo com essa inteligência não manifesta, com essa coisa que existe para além, que está para além da nossa capacidade de perceber, está além da nossa capacidade de entender. Você pode acreditar ou não. Eu não acredito, eu nunca senti isso. Tudo bem. Se você quiser ouvir o que eu estou falando e se permitir sentir isso, você vai ver que eu não estou falando mentira. Que é possível. A maioria das religiões se baseia em você encontrar isso. Tudo que Jesus falava era em você se reconectar com essa energia que existe para além. E a gente perdeu a consciência dessa energia. A gente não consegue mais se perceber como isso. Isso é o todo. Agora a gente se percebe como uma coisa isolada. Toda vez que a gente isola alguma coisa do todo, isso cria sofrimento. Sabe? Quando a gente... tem um gatinho na rua sofrendo. Por que você sofre ao ver o gatinho? Porque você isolou ele do todo. Agora ele é um gatinho isolado do todo. Você cria um eu para ele. Assim como você cria para você, como eu falei, nós somos seres que temos o poder da criação. E a gente usa essa criação para criar um eu separado de quem a gente é. E a gente começa a acreditar que é esse eu. E toda vez que a gente separa as coisas, por exemplo, essa situação foi ruim, mas você não sabe o contexto da situação. Você separou essa situação do todo e julgou ela como ruim. E o todo é onde existe a plenitude, a abundância, a paz, o amor verdadeiro, que não pede nada em troca. Sabe, quando Jesus fala, ame o outro como a ti mesmo, é você ter a percepção de que de fato não existe separação entre você e o todo, e que o outro de fato é você. Você é uma manifestação do todo. E quando você está em contato com esse todo, você também está em contato com essa plenitude, com essa abundância, com essa paz, e você se torna um canal de trazer isso para o mundo. Você manifesta essa plenitude, essa abundância, essa paz, esse amor no mundo. Só que se você cortar o vínculo com isso, você vai não ter mais contato com essa fonte da plenitude, da abundância, da paz e do amor. Você vai estar vivendo nesse mundo físico.
E o mundo físico, ele é um mundo escasso, sabe? Por exemplo, o dinheiro é escasso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, uma hora vai acabar. O dinheiro não é infinito. Ele é escasso, sabe? O prazer, ele é escasso. Vai chegar uma hora que o prazer não vai mais ser suficiente. Então, esse mundo aqui é escasso. O todo, o não manifesto, que é de onde parte tudo que é manifestado aqui, ele é infinito. Ele é pleno, ele é abundante, não existe falta, sabe? Por exemplo, enquanto a gente vive nesse mundo aqui, nesse mundo material, nesse mundo físico, esse corpo aqui, ele é escasso, ele tem um tempo, sabe? A gente vive, por exemplo, achando que a riqueza do mundo, ela já existe, e o nosso papel é pegar a nossa parte dessa riqueza que existe. Quando você está em contato com o que existe, com a fonte criadora de tudo, você passa a não ser mais um coletor, sabe? Aquela pessoa que quer tirar do mundo o que ela acha que está faltando. Você passa a ser o criador. Você passa a ser esqueci a palavra. Você passa a ser uma maneira dessa fonte abundante, plena, infinita, se manifestar, dela criar. Então você não é mais o que suga do mundo. Você é o que provém ao mundo. Porque você é o canal por onde essa fonte infinita está se manifestando. E voltando àquele, por que a gente perde essa percepção de quem a gente é? Eu vou ser sincero que eu não sei o porquê. O porquê disso está muito para além da nossa capacidade de entender. Mas como isso acontece, é assim, criando esse eu falso e acreditando que você é esse eu falso. E a consciência, eu vou até trazer de novo aqui, para a gente lembrar o que é a mente e o que é a consciência. Isso aqui é o som, ó. Bá, 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 bá. Tem 4 intervenções ali que são o som. Entre elas, existe o silêncio. Entre elas existe o silêncio. Você pode ver ali onde é que está o silêncio. Para quem não conhece onda sonora, aquilo ali é o silêncio. A nossa mente está constantemente pensando. Essa voz que tem na nossa cabeça, de onde vem essa voz que tem na nossa cabeça? Ela vem desse eu condicionado, dessa ideia que a gente tem da gente. Você pode perceber que essa voz nunca vai virar para você e te dar uma sugestão fora do que você já está acostumado a viver. Ela nunca vai te dar uma ideia diferente do que você já viu na sua vida. Porque essa voz ela é repetitiva. Ela fica repetindo a mesma coisa sempre. Tudo que ela conhece, ela repete. E ela não quer que você deixe esse eu que você já está acostumado a ser. Porque é muito mais prático continuar sendo a pessoa que você já está acostumado a ser. Por mais que isso doa, por mais que isso seja incômodo, por mais que isso te traga sofrimento, o pensamento não quer que você pare de ser essa pessoa que você está acostumado a ser. Só que quem você é de verdade? Você é o silêncio que existe por trás desse pensamento. O silêncio, ele continua para além do som. Deixa eu ver se eu posso pegar um papel aqui para mostrar um ponto. Deixa eu ver. Não, meu estojo está aqui, meu estojo está aqui. Aqui tem um papel. Vamos supor que o papel é a consciência. Isso aqui é o pensamento. O pensamento está aqui. O papel não deixou de ser o papel. O papel continua sendo papel. Ele não se tornou rabisco. Ele continua sendo papel. Existe esse rabisco aqui. Se eu rabiscar muito mais, a gente perde
a percepção do papel que existe aqui para trás, pode até perder. O papel, ele ainda continua por trás do rabisco, ele ainda continua sendo um papel, vamos supor, em branco. Ah, tem um rabisco por cima, tá? Ali no fundo ainda existe isso. Quando a gente fala, a gente não acaba com o silêncio, a gente esconde o silêncio. É diferente. O silêncio está sempre ali. O barulho, ele não elimina o silêncio, ele esconde o silêncio. Você fica mais difícil de perceber o silêncio. Mas e se eu te disser que mesmo com todo o esporro do mundo, é possível perceber o silêncio? No fundo de todo esse esporro. E é aí que começa a nossa mudança. É quando você olha para a sala e você começa a perceber que existe o espaço vazio. E que se tirar tudo de dentro da sala, esse espaço vazio vai continuar sendo o mesmo espaço vazio. Se você entulhar a sala de coisas ao ponto de não conseguir entrar, o espaço vazio ainda está lá. Você não percebe mais o espaço vazio pela quantidade de coisa que tem ali. Você não percebe mais o silêncio por causa da quantidade de barulho que tem ali. Mas eles estão ali o tempo inteiro. Eles são a base para tudo que existe. Do mesmo jeito, a nossa essência é a base para tudo que a gente construiu sobre a gente. E como é que a gente volta nisso? Existe um ciclo, sabe? Existe um ciclo que remete à parábola do filho pródigo na Bíblia, que é o seguinte, deixa eu achar aqui a imagem que eu fiz. Estou adorando fazer essas imagens. O ciclo é o seguinte: quando a gente vem ao mundo, quando a gente ainda é uma criança, deixa eu beber água só um pouquinho aqui, galera, aqui. A garganta ainda tá meio ruim. Quando a gente vem ao mundo, a gente não tem percepção nenhuma sobre a gente. A gente está vivendo uma plenitude inconsciente. A gente está completamente pleno, a gente está em paz. Ah, o bebê chora. O bebê chora quando alguma coisa incomoda ele. Está com dor de barriga, está com dor de ouvido. Mas o bebê não tem sofrimento emocional. Sabe? Ah, eu tô com fome e minha mãe não quer aqui vir me dar mamar. Olha, uma hora dessa, o bebê não tem esse sofrimento emocional. Ele está vivendo uma plenitude inconsciente. Ele não tem consciência dessa plenitude que ele está vivendo. E a gente passa pelo processo de identificação. E qual é o processo de identificação? É o processo de criação desse eu, desse falso eu, desse ego, desse eu conceitual, desse personagem. Uma vez que a gente cria isso, a gente está completamente inconsciente de quem a gente verdadeiramente é, daquela plenitude que a gente tinha. E começa o processo de inconsciência, os pensamentos de escassez, todo o sofrimento, todo o medo, porque a gente acredita ser esse eu que só existe na nossa cabeça. Isso cria muito sofrimento. Cria muito sofrimento. Em determinado momento você olha para dentro de si. Você precisa mergulhar para dentro de você. E pensar, cara, eu preciso me conhecer. Você pode fazer o caminho que você quiser. Só de você pensar, eu preciso me conhecer. Quem sou eu? Se faz essa pergunta. Não se pergunta como sou eu. Porque você está se perguntando os conceitos que você deveria criar sobre você. Pergunte-se quem sou eu. E mergulha nessa questão. Que isso é introspecção. Isso, invariavelmente, pode demorar o tempo que for. Se você estiver comprometido com se conhecer, você vai fazer o caminho do autoconhecimento. E você vai despertar. E no momento que você desperta, você percebe que existe alguma coisa para além daquele eu. E consciente, você vai expandindo a consciência. Você vai expandindo a consciência. E quanto mais você vai expandindo a consciência, mais você vai caminhando para a plenitude. E quando você volta para a plenitude, você já não é mais uma plenitude inconsciente, que nem quando você era um bebê. Dessa vez você você está pleno, mas você está consciente dessa plenitude.
Você está consciente do que você é, de que você é essa plenitude. Existe um eu, uma noção de eu. E essa noção de eu não vem mais do personagem. Essa noção de eu vem do todo. E quando você sente o todo dentro de você, quando o todo faz parte de quem você acredita ser, e não é pensar isso, gente. É ter consciência disso. É ter consciência disso. Sabe? Que nem você acredita que existe vida em outro planeta? A pessoa, acredito. Nunca viu, mas acredito. Ela tem um conceito, uma ideia de que pode existir. Mas no momento que você vê um extraterrestre, aí você vai estar consciente de que existe de fato vida em outro planeta. E é a mesma coisa com a gente. Essa noção de consciência do que é pensamento e do que é consciência. Sabe? Você pode pensar, eu sou parte do todo, mas enquanto você não sentir isso, enquanto você não experimentar isso, enquanto você não tiver consciência disso, pensar não vai te adiantar de nada. E por que eu trago aqui a jornada do filho pródigo? Porque é esse ciclo. Ele morava na casa do pai, tinha tudo, em plenitude, em riqueza e tudo. Em determinado momento ele pega a parte dele da herança e ele vai para uma terra muito distante. O que é a parte dele da herança? É a nossa essência, essa parte divina que a gente tem dentro da gente, esse poder de criação. E aí ele vai para o mundo e gasta todo essa herança com prazeres mundanos, sabe, com coisas do mundo. Até que recai sobre o mundo uma imensa fome. E essa imensa fome é o quê? Essa sensação de escassez, de sofrimento, de insatisfação. Eu preciso de mais coisa. Em determinado momento ele se vê dando lavagem aos porcos, ele sente inveja da comida dos porcos. Sabe, é o nível mais baixo que você pode chegar. E aí, nesse momento, ele se lembra da casa do pai. E ele volta para a casa do pai. Isso é o despertar. Ele cria consciência de que ele não precisa viver aquilo. De que se ele se reencontrar com o pai, ele vai poder ter tudo em abundância de novo. Sabe? Ele vai poder viver aquela vida plena que ele vivia, que ele não tinha consciência disso. E aí ele volta para a casa do pai, e é recebido com festa, e é amado mais do que quando ele partiu. E o que isso quer dizer? Quando a gente retorna para a nossa essência, a gente tem esse despertar, expande a consciência e consegue criar consciência do que a gente verdadeiramente é, dessa dimensão não manifesta da gente, dessa dimensão infinita que existe dentro da gente, porque não existe um limite. E tudo que aquilo não existe limite, não tem começo e não tem fim. E o que não tem começo e não tem fim é infinito. Enquanto a gente não perceber essa dimensão sem forma, não manifesta, essa dimensão infinita dentro da gente, a gente vai continuar vivendo a vidinha daquele eu pequenininho, que sofre, que está constantemente ameaçado. E a gente precisa abrir mão de tudo que a gente construiu até aqui. Mas como é que eu vou? É a minha história. Não é abrir mão de tipo assim, você tem tua casa, dá tua casa para os outros. Você tem teu carro, dá teu carro para os outros. É desapegar. É você entender que aquela pessoa que você demorou às vezes 30, 40, 50, 60 anos construindo, sabe? Cada mínimo detalhe, ela não existe. É uma ilusão. Desapega dessa pessoa. É ela que faz você sofrer. Uma vez que você deixa essa pessoa ir embora da sua vida, essa ideia que você tem de você, quem é você agora? Você está pronto para se conhecer como essência. Como que você é no mais básico, no mais primitivo do seu ser. É o que você realmente é. E esse caminho pode te levar para a iluminação. E a gente vai falar que o que é a iluminação. Pensa comigo, iluminação vem de luz.
Então, iluminação, você ser uma pessoa iluminada, você é uma pessoa de muita luz. Quando você tem luz, o que acontece? Não existe mais escuridão. Quando tem luz, você enxerga tudo com clareza. Se você está vivendo no escuro, você não enxerga nada. Tenta apagar todas as luzes da sua casa no momento mais escuro e vai andando para dentro dela. Fecha todas as cortinas, tá tudo escuro. Vai andando na sua casa. Você não vai conseguir, você vai se perder, você vai dar uma porrada numa parede, tu vai tropeçar em alguma coisa, porque não tem luz. Então você não consegue ver as coisas com clareza. O processo de iluminação é trazer luz para sua vida. Quando você traz luz para sua vida, você enxerga tudo com clareza. Por exemplo, não se luta contra a escuridão. Se acende uma luz. Não adianta brigar com a escuridão, ter ódio da escuridão, não quer a escuridão, tentar arrancar a escuridão. Você vence a escuridão acendendo uma luz. É a única maneira de se vencer a escuridão. E hoje, a imensa maioria das pessoas vive nas trevas. Sabe? Não consegue vislumbrar o que pode... saída para as situações da vida dela. Não consegue vislumbrar uma saída para as situações da vida. Quando você se conecta com isso que tem de mais superior, isso te traz luz. E você começa a ter uma clareza que você até então nunca tinha tido noção dessa clareza, sabe? Por exemplo, imagina o sol. Eu vou até trazer aqui, que tem uma imagem dessa também aqui. Imagina o sol. O sol é luz. O sol é luz. Se tiver muita nuvem no céu, o céu muito carregado de nuvem, aquela luz ela não chega da maneira que deveria chegar. Por que eu estou falando isso? Você vê ali que a nuvem é o passado e o futuro. O que é o passado e o futuro? São os nossos pensamentos. O sol, ele está agora. O sol não está no passado e o sol não está no futuro. Ele está emanando luz agora. Mas a nossa mente está perdida no passado e está perdida no futuro. Remoendo alguma coisa que aconteceu, se ressentindo, querendo voltar para alguma situação prazerosa do passado e sofrendo porque não pode mais sentir aquele prazer. Ou então você está afoito para sentir o prazer logo no futuro, ou você está com medo de alguma coisa acontecer. E o que acontece? Você perde o acesso a essa luz. Essa luz não chega mais a você. E essa luz não chegando mais a você, você não tem clareza de mais nada na sua vida. Só que você é essa luz. Essa luz é o todo. A gente precisa tirar essa nuvem de passado e futuro da frente da luz, tirar esses pensamentos, para que a luz atinja a nossa vida. E a gente consiga ter clareza em todas as áreas da nossa vida. Não é uma área da nossa vida que isso traz clareza. Isso traz clareza para tudo. A iluminação é você se tornar um com o ser. O que é o ser? Pode chamar de Deus, pode chamar de existência, pode chamar de consciência, inteligência infinita. É difícil de explicar, porque é aquela questão, não dá para caber na mente humana. Se a gente pudesse entender o que existe para além daqui, a gente não ia querer ficar aqui. O mais alto grau de iluminação que uma pessoa pode chegar é conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é você saber que isso aqui é tudo uma ilusão, inclusive esse corpo, tudo isso. Uma vez que você conhece a verdade, sabe, quando você enxerga esse mundo aqui pelo que ele é, uma ilusão. É você estar alinhado. Eu estava vendo um vídeo recente do Adyashanti, que ele abriu mão de tudo, meditava, ele queria muito conseguir alcançar a iluminação, até que um dia ele alcançou essa iluminação de conhecer a verdade. Que foi o que Jesus falava, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Jesus foi uma pessoa que transcendeu, sabe, esse mundo aqui conhecendo a verdade.
sabe? Buda conheceu a verdade. Ele chamava isso do nirvana. Jesus chamava isso de reino dos céus. Cada um chama do seu jeito. Adyashanti, ele falou que a sensação é que você relaxa, uma paz profunda, e de repente a consciência universal, essa inteligência, esse ser, ele toma consciência de si mesmo através de você. E a partir do momento que ele toma consciência de si mesmo através de você, você também toma consciência de que você não é aquele ser ali. Ele diz que é como se, de repente, a consciência fala: ah, olha eu aqui, cara. Olha eu aqui, sou eu, me descobri. Então, quando fala que Deus está dentro da gente, é isso. Nós não somos o nosso corpo, mas nós não podemos desprezar o nosso corpo. Ah, porque o corpo é o... Como é que o pessoal fala? Que Jesus fala, é o templo do Espírito Santo, não sei o quê. Mas a questão é, o corpo é o único canal que a gente tem para se conectar com isso. A gente não tem nenhum outro canal para se conectar com isso. E a gente só pode fazer isso no agora. E quando você entra nesse estado, não existe tempo. É a sensação de não existir tempo. É o eterno, sabe? É como se tudo tivesse acontecendo ao mesmo tempo. Eckhart Tolle diz que a alegria e a tristeza se misturam, porque elas estão separadas pela ilusão do tempo. Porque hoje você está sentindo a parte boa do prazer, amanhã você sente a parte ruim. Porque todo prazer, a gente acha que vai encontrar a paz e a plenitude na busca por prazer, mas o prazer é momentâneo, amanhã ele está te trazendo dor. O que te dá essa sensação? É muito maior do que qualquer prazer. E é permanente. É estar em contato com o que você realmente é. Parece... É meio... difícil de entender, sabe? Pra mente é difícil de entender isso que eu tô falando. Eu também não entendia. Eu já tinha ouvido pessoas falando sobre isso. E eu achava que era idiotice, besteira. Até que eu experimentei isso. Eu vivi isso. Não essa conexão de iluminação, de conhecer de fato a verdade. Sabe? Isso é um processo que eu tô no meu processo de expansão de consciência. Eu espero alcançar, sabe? Porque eu percebi que existe tal coisa, mas eu não sei como essa tal coisa é de fato. Eu não tive a experiência de conhecer a verdade, sabe? Por enquanto eu senti a existência disso. Esse meu eu morreu e eu tô vivendo de acordo com o que a vida tá me empurrando. Eu tô deixando a vida me carregar. Eu tô vivendo o que a vida quer de mim, o que essa inteligência quer de mim. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu nunca fui tão... As coisas nunca deram tão certo. Eu nunca fui tão livre de sofrimento. Sabe? Eu nunca fui tão livre de mim mesmo. Porque hoje eu me sinto potencialidade pura. Se amanhã eu descobrir que não é falar pra vocês o que eu tenho que fazer da minha vida, eu vou parar e vou fazer qualquer outra coisa. Porque eu não estou mais preso a nada. E você, quando não está preso a nada, não está preso ao passado, não está preso a todos os conceitos que você criou, você está livre para tudo. Você está livre para tudo. E essa liberdade, essa paz, essa conexão que existe com a fonte de tudo é inexplicável. Sabe? Não dá para explicar em palavras. E é o que eu chamo de morte sem morte. É morte sem morte. Porque morre esse eu que você criou. E fica vivo a vida. Fica vivo a vida. O personagem morre. Fica vivo a vida. A manifestação da vida em você. O personagem morre sem que o corpo precise morrer. E quando esse personagem morre, é que de fato você conhece a vida. Sabe? Eu não tinha consciência de que existia o que existe dentro de mim.
Eu não tinha consciência de que existia o que existe fora de mim. A minha vida era aquele eu conceitual e todos os pensamentos que giravam em torno dele. A infinidade de pensamentos, inclusive, porque era, sabe, a minha mente parecia que tinham 500 pessoas falando na minha cabeça, 1000 pessoas falando na minha cabeça. Eu não conseguia nem saber para quem que eu ia dar atenção. E eu não, sabe, eu tomava tudo quanto era tipo de remédio, tentando que essa voz calasse. E essa voz calou quando eu tomei consciência de que eu era o que existe para além da voz. E quando você toma consciência do que você é para além da voz, você percebe, você cria consciência de que a voz é uma ilusão. E quando você percebe ela como uma ilusão, ela perde a força e ela vai enfraquecendo, ela vai tentando te carregar e você não vai junto dela. Por mais que ela fique tentando falar, ela não te carrega mais. Ela não consegue mais te carregar, porque você percebe a ilusão que existe ali. E conforme você vai expandindo a consciência, essa expansão da consciência que eu falei, eu vou até voltar na imagem aqui, esse último processo, que é a expansão da consciência até você voltar para a plenitude total, é você ir criando consciência das pequenas ilusões. E você vai, a sua consciência vai aumentando, a sua consciência vai aumentando, e aí você vai tendo outros despertares, que é caraca, pum, 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 e tua consciência vai despertando e você vai criando mais consciência das ilusões que você está vivendo na sua vida. Cada vez que você tem um novo despertar desse, cada vez que a sua consciência percebe uma ilusão nova, é uma liberdade maior que você vai tendo. É uma conexão maior que você vai tendo com esse não manifesto, com essa parte não forma que existe dentro da gente. Só que para isso esse eu conceitual precisa morrer. E quando ele morre, você vai perceber que não tinha nada de especial ali. Não tinha nada de valor ali. Só tinha um sofrimento. Ele só está ali persistindo para te causar o sofrimento. E você não quer desapegar dele, porque você tem medo do que existe para além. Porque quando a consciência só se conhece como forma, ela tem medo da forma acabar, do fim da forma. É por isso que a gente tem medo desse corpo morrer, porque a gente só se conhece como forma. Quando você desperta, conhece o que existe para além da mente, você conhece essa dimensão da não forma que existe para dentro de você. Desse vazio, desse espaço, desse silêncio. Essa dimensão da não forma, ela te cria, porque não existe esforço em matar esse eu. Não existe esforço em se desfazer dele a partir do momento que você percebe que ele é uma ilusão. É só você conseguir criar a consciência de que esse eu é uma ilusão. E você mesmo, por conta própria, vai resolver abrir mão dele. Assim como do dia para a noite, eu resolvi abrir mão da coisa mais importante que era da minha vida, que era a minha profissão. Eu falava que eu ia abrir mão de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de família, que a minha profissão era a coisa mais importante do mundo. Eu falava que eu ia morrer de cara na mesa de som. E do dia para a noite, eu resolvi abrir mão disso. E não foi o menor esforço. Foi a decisão mais libertadora da minha vida. Eu não me arrependo nem um pouquinho. E agora a gente vai entender como é que é essa volta para casa. Como é que a gente precisa ir lidando com essas coisas no dia a dia para entender isso tudo que eu estou falando aqui. Primeiro a gente tem que entender a questão da aceitação e da resistência. Por quê? Porque a resistência é o que cria o sofrimento. A resistência é o que impede a gente de chegar onde a gente quer. Vou trazer uma questão aqui. Quero ver se vocês sabem o que é isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é uma resistência de chuveiro. Ainda tá ali, ó, mais econômica.
Isso é uma resistência de chuveiro. O que é uma resistência? A resistência, para quem não sabe exatamente como é que ela funciona na parte elétrica, é o que tem em forno elétrico, é o que tem no secador de cabelo. A resistência, ela pega a corrente elétrica e de uma maneira ela dificulta que aquele fluxo de elétrons passe pelo aquele condutor. E o que acontece? A corrente não flui direito. A corrente não flui mais direito. E ela esquenta, ela começa a criar uma energia, porque ela está resistindo muito àquele fluxo. E quem tem chuveiro elétrico, quem liga ferro de passar, forno elétrico, sabe o que acontece quando você tem uma resistência. Ela gasta muita energia. Ela gasta muita energia, muita energia. E o que acontece quando a gente resiste ao fluxo natural da vida? A gente se esquenta e gasta energia. É isso que a gente faz. A gente resiste ao fluxo da vida. As coisas estão acontecendo. Elas vão acontecer, independente da gente querer ou não. Elas vão acontecer. E de que adianta a gente resistir? A gente vai se esquentar e vai gastar a nossa energia. É só isso que vai acontecer se a gente criar resistência. Pensa, por exemplo, num cano entupido, em que a água não passa direito. Sabe? Existe um fluxo, existe uma resistência dentro daquele cano. A água não consegue passar naquele cano. Sabe? E aí sai pouca água do outro lado e você, sabe, não consegue o que você quer. Sabe? Por exemplo, eu botei um filtro aqui, aí o filtro ficou sujo. A água não passa mais tão bem. Então eu quero pegar água, mas aí só sai um pouquinho de água. O que eu quero, eu não consigo. Por quê? Porque existe uma resistência ali que não está deixando acontecer o que deveria acontecer. E quando você resiste, você se esquenta, gasta energia, e assim como a resistência do chuveiro, pode ser que uma hora você exploda. Sabe? Uma hora você vai explodir, vai estourar. Você precisa perceber essa questão. Porque senão você tenta ser como um guarda de trânsito invisível. Durante uma hora do rush, tá vendo aquele monte de carro, sabe? E você tá tentando parar os carros. Não, os carros vão te atropelar, não tem ninguém te vendo. O fluxo vai continuar, você querendo ou não. Se você tentar parar aquele fluxo, porque você acha que não deveria ser, ele vai te atropelar. Você não tem escolha. O fluxo da vida vai ser do jeito que ela vai ser. Você não tem a opção de querer parar e querer que seja do seu jeito. É tipo, você caiu num rio e você quer sair daquele rio. Não adianta você tentar nadar contra a correnteza. Você pode até, se você for um estupendo nadador, ter algum progresso nadando contra a correnteza. E muita gente consegue ter progressos na vida. Sabe? Dando murro em ponta de faca. Mas a qual preço? A que preço? Vale a pena? Sabe, eu acabava com a minha saúde, com a minha relação familiar, com tudo, para chegar num patamar na minha profissão. Eu cheguei, mas a que preço? Valeu a pena? Eu acabar com tudo aquilo, estragar tudo aquilo, perder aquele tempo todo de vida para chegar em algum lugar? Qual é o preço? Vale a pena? Sabe, se a gente quer sair desse rio, a gente nada a favor da correnteza. Ou deixa a correnteza carregar a gente não tem outra escolha. A vida vai acontecer, as coisas vão acontecer. A gente não pode resistir ao que acontece. Eu não queria que tivesse sido assim. Por que meu filho morreu? Não é justo. Cara, ele já morreu.
você resistir a isso, você vai manter esse sofrimento por muito tempo. E não vai trazer nada de volta, você não vai parar o fluxo da vida resistindo a ele. Quando você aceita o fluxo da vida, sabe? Quando você deixa que a vida seja o que ela é, e você tá alinhado com o que você verdadeiramente é você tá alinhado com o fluxo da vida. Não existe sofrimento, não existe dor, sabe? Não existe dificuldade em conseguir as coisas, porque você nunca parte. Por exemplo, quando você está resistindo, você quer que as coisas aconteçam partindo do que você acha que deveria ser e não do que é de verdade. Como que para você construir alguma coisa, você precisa construir a partir de algo que já é. Você não consegue, eu vou construir uma casa na montanha ali. Pô, mas eu tenho que ter uma montanha ali, não tem a montanha, eu quero que tenha montanha. Não, você precisa aceitar que não tem a montanha. Você quer construir uma casa na montanha, você tem que aceitar, aqui tem uma montanha, então eu vou construir minha casa aqui. Você não tem como construir o que você quer a partir do que não existe, do que não é. Se você quer construir alguma coisa, você tem que se basear no que é. Não adianta resistir ao que é. Você vai ficar tentando criar baseado em coisas ilusórias, você nunca vai chegar a lugar nenhum. O que é o que é. Aceita o que é. Aceita que dói menos é um ditado real. E não é aceitar a história que você está contando na sua cabeça sobre o que é, sabe? A aceitação não é você aceitar a história que você está contando na sua cabeça sobre o que é. Ou você, tipo assim, o cara é abusivo com você. Você, não, tudo bem, eu vou aceitar que ele seja abusivo. É porque tudo aquilo que você resiste persiste. Porque a reclamação, sabe o que é a reclamação? A insatisfação, ela não visa a mudança. A reclamação e a insatisfação, ela visa reforçar a sua noção de eu. Reforçar você, esse eu, como? Você está insatisfeito. Por quê? Porque você acha que você sabe como deveria ser. Mas a vida não é como você acha que deveria ser. E aí você pensa, eu tô certo e a vida tá errada. Isso reforça a sua noção de eu, mas não te ajuda a sair de onde você tá. Agora, se você pensa, cara, é isso que está acontecendo. Como é que eu posso usar essa situação que já está acontecendo e eu não tenho como mudar para me favorecer de alguma maneira? E aí você começa a olhar para o problema, porque seria o problema, que na verdade não é um problema. O problema é quem cria a mente. É uma situação que você tem que lidar. E se você fica insatisfeito, se você não aceita, você cria o problema. A não aceitação, ela cria o problema. Ela cria a insatisfação. E a partir do problema, da insatisfação, você não consegue resolver nada. Quando você aceita, você olha para a situação não como problema. Você enxerga uma oportunidade de aprendizado ali, de crescimento. Sabe, antes mesmo de eu ter a virada de chave que eu tive com relação a não ser a minha mente, não ser a voz na minha cabeça, eu já vinha num processo de enxergar as situações como oportunidades. Do tipo, cara, olha a merda que deu. E eu pensava, tá, o que eu posso fazer que eu nunca fiz e que eu preciso aprender, me superar para resolver essa situação? E aí eu comecei a gostar de quando essas situações aconteciam, porque eu comecei a crescer muito com essas situações. Eu comecei a aprender muito. E essas situações me levaram para um patamar de sabedoria que eu não imaginava que era possível um dia eu chegar. Por quê? Porque eu aceitei as situações em vez de resistir. Eu era a pessoa que mais resistia. Do tipo, eu pensava, eu quero
que toque no rádio uma música que eu gravei, mixei, que eu fiz tudo. Aí, tocava no rádio. Eu tava andando nos lugares e eu ouvia tocando no rádio a música que eu gravei, que eu mixei, que eu levei pra casa, que tal, que eu fiz tudo. Mas não era a música que eu queria. Não era o artista que eu queria. Não era do jeito que eu queria. E me criava insatisfação. Por quê? Porque a insatisfação era um estado de espírito meu. Não era relacionado ao que estava acontecendo. Eu era uma pessoa insatisfeita e projetava minha insatisfação em qualquer coisa que existisse. Podia ser a melhor situação do mundo. O meu pensamento de escassez dava um jeito o meu pensamento de insatisfação, de fato é um pensamento de escassez, nunca consegui enxergar o lado bom das coisas. Então a gente precisa porque deixa eu tirar aqui o comentário rapidinho. Existe essa dimensão do não manifesto, essa dimensão da sabedoria, da inteligência infinita. E ela quer se manifestar através de você. Essa agonia que você sente é porque essa força quer se manifestar através de você. E você está criando essa resistência para ela se manifestar. Então ela quer se manifestar através de você. E você está criando uma resistência mental. Você não quer aceitar que a vida é do jeito que é. Que existe um fluxo que está para além do que você quer e não quer. E que quem é você para saber o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que está ruim? Sabe, baseado em que você acha que pode saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado? E você cria essa resistência. Essa resistência cria todo um sofrimento, porque você está bloqueando o fluxo da vida. Você está bloqueando essa força, essa inteligência de se manifestar do jeito que ela quer se manifestar. Isso cria todo esse sofrimento que você está sentindo. Porque a sua consciência sabe que não é aquela vida que você tem que viver. Que não é aquele trabalho que você tem que fazer. Que não é aquela pessoa que você tem que se relacionar. Mas você está insistindo, porque você não aceita. Você não aceita ter escolhido o trabalho errado. Você não aceita ter escolhido a pessoa errada. Você não aceita que pode ser que você vai ficar sozinho, que aquela pessoa vai te deixar, que um conhecido seu vai morrer. Você não aceita, então isso te gera um sofrimento. Olha o que as pessoas fazem por não aceitar. O cara matou o outro agora por causa de pizza. Uma pessoa mata a outra por causa de time de futebol. Sabe? A criança sofre bullying no colégio, ela não consegue aceitar isso, ela vai lá e mata as crianças no colégio. A não aceitação é o mal do mundo. A gente precisa aprender a aceitar. E como é que a gente aceita? A gente precisa perdoar o momento presente. A gente precisa perdoar as pessoas. E aquela questão não é aceitar a história, sabe? Ah, fulano me pediu dinheiro emprestado e não me pagou. Não é aceitar. Ah, ele é um safado mesmo. Eu aceito que ele é um safado. Ah, eu aceito que ele é um pilantra. Eu aceito que ele usou o meu dinheiro para comprar droga em vez de me pagar. Eu aceito que ele é Não é isso. Aceitar, cara, ele pegou meu dinheiro e não me pagou, tá? E daí? Eu não vou ficar criando sofrimento para mim por causa disso. Adianta alguma coisa ficar remoendo isso dentro de mim? Sou eu que estou criando esse sofrimento, não é o outro. O outro não me pagou, ele é responsável pela atitude dele. Eu sou responsável pelo que eu sinto, eu sou responsável pela minha vida. Entender isso te coloca numa posição que você sai da posição de vítima. Sabe, quando você chega um momento na sua vida e você pensa, cara, eu preciso arrumar um jeito de sair dessa situação. Só eu posso me tirar dessa situação. E aí você pega a responsa para você, aí você começa a ir nesse caminho. Você começa a aceitar as coisas. Você começa a perdoar tudo. Você perdoa o momento presente por não ser exatamente como você queria ser, que fosse. Sabe? Ah, eu queria que fosse assado, tá? Mas você... Quem é você para saber o que você deveria ou não tá passando agora? Por exemplo, eu quero...
ser um produtor musical famoso. Não tem como você da noite pro dia ir para lá. O produtor musical famoso, ele precisa saber muita coisa, ele precisa ter muita experiência, muita vivência, sabe? Você só vai conseguir chegar lá passando pelo que precisa passar para chegar lá. É como você querer entrar na faculdade e pegar o diploma sem fazer aula. De que adianta o diploma? Se você não aprendeu nada, você tem que aprender, pô. Então, é como se você estivesse indo para a aula. Quando você aceita o momento presente, quando você perdoa tudo que está acontecendo, tudo passa a ser um professor. Qualquer situação, qualquer pessoa passa a ser um grande professor. E você vive a vida não como um martírio. Você vive a vida como se você estivesse na faculdade aprendendo a viver. Porque, de certa forma, eu até acredito que a gente vem aqui, que o nosso... essa questão espiritual é aprender a lidar com essas questões, sabe? E a gente precisa aprender a lidar com essa... desenvolver, né, a sabedoria da incerteza. E o que é a sabedoria da incerteza? Para a gente finalizar aqui. A sabedoria da incerteza é você entender que a coisa mais estúpida que você pode querer na sua vida é querer ter certeza de tudo. Você vai sofrer e vai dar tudo errado. Ah, porque eu quero que seja assim, eu quero que seja assim, eu quero que seja assim, tem que ser. Cara, esteja aberto. É questão da é questão da potencialidade pura. Tudo é possível. Por que você vai insistir em uma possibilidade só? Sabe? Você não sabe o que pode acontecer. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia largar minha profissão e que eu ia estar aqui falando sobre isso um dia. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse sentir Deus do jeito que eu sinto. Eu nunca imaginei que seria possível sentir o que eu sinto. Eu não sabia que isso existia. Em algum momento, eu falei, eu preciso... eu preciso descobrir o que tem de errado. E nesse momento, eu me abri para qualquer possibilidade. E eu estava presente, de certa forma, para as possibilidades. E eu fui percebendo as possibilidades. E a sabedoria da incerteza é isso. Sabe? Por exemplo, eu sou um cara muito preso a meu posicionamento político. Cara, você está baseado... não, eu estudei isso, estudei... Tá, mas... você descobriu essa informação ou você ficou reproduzindo o que você leu em algum lugar? Sabe, de onde você tira, de fato, as bases? Você tem como... você tem a real consciência dentro de você? Ou está no nível do pensamento? Você tem real consciência de você, de que aquilo é digno de certeza? A gente fica pegado a essas certezas que a gente tem, de que tem que ser assim, de que do que é certo, o que é errado. E a vida está passando. E a gente está sofrendo. Deixa a vida ser o que a vida é. Para de querer tirar alguma vantagem da vida. Você não é mais importante que a vida. Você é uma manifestação da vida. A vida precisa que você esteja disposto, aberto, para ela se manifestar através de você. E você estando alinhado com essa possibilidade da vida se manifestar através de você, é que você encontra a plenitude, a abundância, a riqueza, tudo que você sempre quis. O seu jeito, essa mania que a gente tem de que tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, é o que cria o sofrimento. E é isso que cria escassez, é isso que cria tudo, a insatisfação, é isso que cria o medo, é isso que cria insegurança. Você não ser o que você é. Essa energia vital que existe dentro de você, essa manifestação de uma inteligência maior, de uma força maior, de uma inteligência maior que a gente não consegue captar com a mente. A gente só consegue ser isso. E quanto mais a gente vai na direção de ser isso, quanto mais a gente deixa isso se manifestar através da gente, mais feliz a gente se sente. Quanto mais a gente permite que a vida seja como ela é, sem que a gente fique preso às nossas certezas, sabe? Mais em paz a gente fica. Menos medo. Parece contraditório, porque a gente quer
ter segurança da certeza, porque a gente acha que isso vai acabar com o nosso medo. Mas o nosso medo acaba quando a gente deposita a nossa confiança na incerteza. Só que é preciso de coragem, é preciso de maturidade para você se permitir isso. E vocês estão dispostos a se permitir isso? Vocês estão dispostos a se permitir isso? Rapaziada. Tem uma rapaziada chegando agora. 10h15 da noite. Essa live vai ficar uma semana no perfil. E eu tô pensando em disponibilizar essas lives no YouTube para quem quiser assistir lá como uma sériezinha mesmo, tá? Mas eu vou fazer uma outra série mais para frente, estudar mais um pouquinho a estrutura da questão, para a gente ter um material mais profundo, mais detalhado, sabe? Porque eu quero trazer para vocês essa paz, essa plenitude, sabe? Para a gente encontrar isso, que é isso que importa, gente. Sabe, é isso que importa. A gente acha que vai conseguir isso tudo com dinheiro, que a gente vai conseguir do nosso jeito, que eu vou fazer isso, eu vou conquistar aquilo, porque aí eu vou estar em paz. Você pode tentar. Você pode conseguir. Mas assim como eu tentei e consegui, quando eu cheguei lá eu vi que não é sobre isso. E é por causa disso que eu tô aqui falando sobre isso com vocês. Eu experimentei isso, eu experimentei o sucesso. Eu cheguei onde eu queria chegar. E eu vi que a plenitude, a paz, a satisfação não mora lá. Eu encontrei ela num lugar completamente oposto. Eu encontrei ela no fim da minha busca. Então, rapaziada, tamo junto? Alguém ficou com alguma dúvida de alguma parada? Alguém quer deixar uma pergunta aí, se quiser, antes da gente finalizar aqui? Porque eu acho que a estrutura que eu pensei pro conteúdo é isso, sabe? Só se alguém tiver um pouquinho confuso em algum ponto, a gente troca uma ideia. No mais, é isso. Fazer melhor. Vou deixar uma caixinha de pergunta no Stories. Se tiver alguma pergunta, manda lá que eu vou responder. Vou fazer uns vídeos maneiros respondendo. Ainda tô um pouquinho ferrado, tô meio fanho, mas é isso. Tamo junto então, rapaziada. Um beijo grande no coração de vocês. Que vocês se conectem cada vez mais com essa força que eu falei hoje. Que a gente permita cada vez mais que a vida seja o que ela é. Que a gente seja cada vez mais o que a gente é e não o que a gente acha que deveria ser, o que a gente acha que a gente é ou o que a gente quer ser. Tamo junto. Conhece assim seja. Gostei do nome. Excelente aula, gratidão. Tamo junto, rapaziada. Um beijo no coração de todos vocês. Deus faça presente sempre. Tamo junto, amo vocês. Obrigado.